Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos de novo. Ontem já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho e Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Eu acredito que Deus tem sempre preparado algo diferente para a gente. E é isso que eu procuro ver quando eu preparo alguma coisa para falar para a igreja. O que de diferente Deus quer falar para mim, principalmente para mim, porque eu tenho que sentir essas coisas para que eu consiga transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. O texto de hoje é um texto muito conhecido, famoso, eu acho que todo mundo da igreja conhece. Está em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, do versículo 11. E a gente vai ler aí até o versículo 16. Lucas 7, de 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Eu vou fazer um desafio, que o Leonardo já orou pela gente aqui, mas eu vou fazer um desafio para vocês. É uma coisa que eu queria que todo mundo fizesse nesse momento, aqueles que sentirem vontade, de pedir para que Deus fale ao seu coração. Mas você pedindo: Deus, fale ao meu coração hoje, porque nós preparamos isso tudo aqui, acreditando que Deus vai falar ao coração das pessoas. Então nós gostaríamos que você se pronunciasse diante de Deus e falasse assim: fala ao meu coração nessa noite, que eu quero ouvir a tua palavra. Amém? Então vamos pensar. Todo mundo já conseguiu meditar isso? Que Deus fale aos nossos corações. Amém? Amém. Eu escolhi um texto que é pouco pregado, porque parece que não tem muita coisa que se falar. Porque quando a gente fala de ressurreição, não parece ser uma coisa tão simples. Então, são tão poucos os casos que a gente vê narrativas bíblicas. Eu não conheço nenhuma outra fora das narrativas bíblicas. Eu realmente não conheço. Mas nós vemos aqui que na narrativa bíblica a gente tem 3 contos de ressurreição no Velho Testamento e 3 no Novo Testamento, sem contar Jesus, ok? E os 3 que nós vemos no Velho Testamento foram a viúva de Serepta, por Elias, o filho da Sunamita, por Eliseu, e aquela história de um homem que reviveu ao tocar os ossos de Eliseu. Não sei se os irmãos lembram, mas quando Eliseu assumiu para ser profeta no lugar de Elias, ele falou assim: eu quero que Deus me dê em dobro tudo que ele permitiu para Elias. No finalzinho da vida dele já tinha morrido, e os milagres, se eu não me engano, eram 13 ainda, e precisava ser mais um. Aí quando ele estava morto, alguém tocou os ossos dele e reviveu. Eu não sei como é que foi essa cena, não consigo entender, só sei que ali houve um milagre de ressurreição, e a Bíblia fala que o homem reviveu, ok? No Novo Testamento nós temos a filha de Jairo, nós temos Lázaro, e nós temos a viúva de Naim. Quantos aqui já ouviram os sermões sobre Lázaro? Todo mundo, né? Sobre Jairo. E sobre a filha de Naim, a viúva, o filho da viúva de Naim. Está vendo como é que
É engraçado, tem gente que usa alguns textos mais do que outros. E nesse texto a gente vê uma coisa muito rica. O texto começa dizendo assim, ó, no dia seguinte, ou no dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Vamos contextualizar, ele estava em Cafarnaum, é uma cidade que dista de uns 70 quilômetros de Naim, e para ele fazer esse percurso a pé, ele levaria, assim, se ele fosse muito bom de caminhada, umas 10 horas. Se ele fosse muito bom de caminhada. E naquela época a gente sabia que Jesus andava a pé. Então ele saiu de Cafarnaum e no dia seguinte ele já estava em Naim. Provavelmente cansado. Provavelmente com a multidão que o acompanhava. Porque ele já tinha feito um milagre lá em Cafarnaum. Ele já tinha feito, se vocês lerem o texto lá, ele já tinha mostrado que tinha poder e era diferente esse homem. E aí nós vemos que ele na hora certa, porque lá no Velho Testamento, uma coisa histórica que é bom a gente gravar, os mortos, eles eram enterrados no final da tarde. Jesus com certeza não saiu à noite de Cafarnaum, porque não ia andar à noite, com certeza não. Ele deve ter saído bem de madrugada. Então, meus irmãos, eu diria que ele chegou em cima da hora de novo. Ele chegou de novo em cima da hora, o enterro estava saindo, ele chegou naquele momento. Eu falo de novo porque tem um texto bíblico de uma outra ressurreição, a de Lázaro, em que a irmã chega ao encontro, não vou citar o nome que eu vou errar, mas ela chega ao encontro de Lázaro, de Jesus, e diz assim, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, João 11. Certo? Como quem diz, Jesus, o senhor chegou atrasado, o senhor tinha que chegar um pouquinho mais cedo. Nesse texto aqui, a gente vê claramente que Deus preparou de tal forma que ele chegou no momento em que estava, provavelmente, a última hora, o último momento, para que aquele enterro saísse. E estou chamando a atenção para isso, porque na nossa vida, nós temos algumas coisas que a gente corre com a vida, de forma, sem pensar, sem raciocinar, como se fossem coisas naturais que acontecem na nossa vida, e nós não percebemos que Deus, ele chega sempre naqueles momentos cruciais, naqueles momentos que ele percebe que você vai fazer uma grande besteira. Ele chega sempre no momento certo. Isso é bom que a gente guarde. Quando Deus quer falar com a gente, pode ter certeza, ele está chegando no momento certo. Se a gente deixar passar, a gente vai tocar o enterro. Não quero tocar terror, mas a gente vai tocar o enterro, a gente vai seguir a nossa vida, sem Cristo, caminhando para a morte. Primeiro a morte espiritual sem Cristo, depois a morte física, que vai acontecer mesmo. Mas Deus está chamando a atenção aqui, através desse texto, que Jesus, embora ele saísse de uma cidade, chegasse no dia seguinte na outra, isso foi uma caminhada grande, ele chegou no momento correto, no momento certo, no momento de precisar da sua atitude. Então, creiamos nisso. Primeira coisa, Deus chega sempre na nossa vida no momento em que nós estamos precisando dele. Se nós não achegarmos a ele, ele chega no momento em que a gente está precisando dele. Nós precisamos dele a todo momento, mas de vez em quando a gente toca o enterro. Eu gosto de pegar esses textos e trazer para a nossa realidade. É o que eu procuro fazer sempre nos textos, mas é isso. Nós temos levado a nossa vida, tocando a nossa vida para o óbito, para o fim. Deixa acabar. Daqui a pouco chega o fim e está tudo resolvido. Nós vamos nos encontrar com Deus. E esquecemos das coisas que Deus nos prometeu, que são os privilégios espirituais de continuar vivendo e viver bem na presença dEle. Também me chama a atenção nesse texto que provavelmente quando ele sai lá de Cafarnaum, a Bíblia fala que sempre onde Jesus estava tinha uma grande multidão com ele. Então nós vemos aqui dois grandes grupos reunidos. Um grupo que conhecia Jesus, que estava vendo os milagres de Jesus, estava acompanhando e esqueceu da vida, né? Correu atrás de Cristo para ver todas as coisas que ele estava fazendo. E um grupo que estava saindo ali para o enterro, em que a presença de Cristo ainda não estava ali.
Um grupo com a presença de Cristo, fazendo milagres, e um grupo que estava saindo sem Cristo, indo para o enterro, tocando a vida. E eu fico pensando nesses dois grupos que existiam nessa ocasião, que são os dois grupos que temos até hoje em nosso meio. É o grupo que tem e presencia as bênçãos que nos alcançaram por intermédio de Cristo, as bênçãos de Deus, e um grupo que não vivencia as bênçãos de Deus que tocam a vida, como esse enterro aqui. Eu queria dizer que o primeiro grupo, aquele que presencia Cristo, que está vendo os milagres de Cristo, ele fica imaginando assim, ó, que maravilhas mais eu vou ver, o que esse Cristo ainda pode fazer para nos maravilhar, para nos deixar alegres, felizes. Um grupo que pensava assim. E um outro grupo que pensava dessa forma aqui, ó. E agora? O que será de nós? O que será dessa viúva? A Bíblia fala que era uma viúva, que ela só tinha aquele filho, e ela perdeu o filho. Com certeza aquele grupo que estava no enterro, na cabecinha deles, eu confesso que se eu tivesse ali eu estava pensando a mesma coisa. E agora, como é que vai ser a vida dessa mulher, meu Deus? Tem dois grupos. Um querendo ver a maravilha, querendo ver o milagre, querendo ver a transformação, a cura, a mudança de vida. E o outro se entregando. Como quem diz, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais esperança. E eu queria chamar a atenção para você pensar um pouquinho, em qual multidão você está? Em qual grupo de pessoas você está? Naquele grupo de pessoas que está vendo as maravilhas de Cristo, que está contemplando a todo momento aquilo que Deus tem feito e transformado na vida das pessoas e das pessoas que se relacionam com você? Ou você tem pertencido àquele grupo de pessoas e você, que será de amanhã? Oh, que será? Ainda fala, oh meu Deus, o que será de amanhã? Pense em qual grupo você está. Por enquanto está bom, só pensar em qual grupo você está. Vamos pensar na situação da mulher, que é o texto, não tem jeito de fugir. Era viúva, e naquele tempo viúva tinha um tratamento diferenciado pela população, e era vista assim como alguém que dificilmente alcançaria ajuda, benefício, tanto é que a palavra de Deus nos fala no Velho Testamento que eles usavam sempre, repetidas vezes, pregando a todos que não abandonassem as viúvas e os órfãos, porque realmente eles não tinham como sobreviver na época. E aí essa mulher, ela colocou, eu tenho certeza disso, irmãos, ela colocou toda a esperança que ela tinha naquele filho. Toda a esperança que ela tinha de mudança de vida, se não toda, grande parte estava ali. Então, o significado dela ser uma viúva e perder esse filho, nos traz uma coisa para a gente pensar. Nós temos, por muito menos coisa, perdido a esperança das coisas que Deus prometeu. E se a gente tivesse num programa de televisão hoje, eu poderia até plagiar um programa que a gente conhece na TV, que fala assim, cadê o dinheiro que estava aqui? Vocês conhecem? Já ouviram, né? Eu diria para vocês assim, cadê a esperança que estava aqui? Para onde foi? Para onde tem ido? E aonde tem ficado de valor a tua esperança? Eu vejo que essa mulher, ela tinha uma certeza, de agora para frente, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei o que vai ser da minha vida. E a Bíblia fala uma coisa interessante também,
é que ela não pediu para Jesus fazer nada. Que em alguns textos que a gente vê milagres de Jesus, a pessoa pede. Não pede? Tem misericórdia de mim. Mas ela não falou nada. E Jesus se aproximou dela mesmo assim. E a Bíblia diz que ele teve compaixão dela. Ele com certeza não a conhecia. Ela não o conhecia. Mas Jesus a trata com amor naquele momento. Ele sabia de todos os problemas que ela estava passando. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho em todos os problemas que a gente tem vivido. Se a gente separasse assim, do lado, e começasse a pegar um papelzinho, vocês já experimentaram fazer isso? E escrever os seus problemas. Eu tenho problema aqui de relacionamento com os meus pais, eu tenho problema aqui de relacionamento com os meus filhos, eu tenho um problema aqui que eu estou precisando falar do Evangelho para a minha família. Eu tenho um problema aqui que eu não estou conseguindo ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Eu tenho problema, sei lá, financeiro, eu tenho problema. E de um outro lado, você escrevesse assim, eu tenho sonho. Aí de um lado você olha, eu tenho esse problema, é que eu tenho um sonho. E aí você começasse a tratar aquele problema como se fosse um sonho. E de repente aquele problema, você vai interpretando como se fosse um sonho, nada mais do que um sonho. E as coisas iriam, de certa forma, mudar. Porque era um problema, mas você sonhava em ter coisas diferentes. Era um problema, mas você colocou no seu coração que aquilo ia ser diferente. Como é que seria a sua relação com essas duas listas? Se eu desse esse papelzinho para essa mulher e ela fosse listar, eu acho que a maioria das linhas preenchidas seriam de como será, o que vai ser, e de coisas pendentes. Mas, de repente, ela tinha uma linha de sonho. Isso tudo pode mudar. E eu queria que você pensasse nisso hoje. Se você fizesse uma listinha das coisas que você tem pendentes e colocasse no outro lado, no seu sonho, isso tudo pode mudar. Experimente pensar assim, que você não vai começar mais a enxergar aquela lista de problemas, e sim, que isso tudo pode mudar. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque isso tem atrapalhado a nossa relação pessoal com Deus. Nós colocamos esses problemas e criamos essas dificuldades e nos afastamos de Deus. E chegamos até Deus simplesmente para pedir que Ele resolva aqueles problemas. Como se fosse Ele que tivesse causado aqueles problemas. Essa mulher, ela nem pediu para Cristo. Mas Cristo, na sua compaixão, teve misericórdia dela e atuou. E tem uma coisa muito bonita nesse texto, que é o toque de Jesus. Se a gente olhar, Ele toca no esquife. Ele toca no caixão, ou no caixote, que estava sendo transportado aquele corpo. E vocês sabem que ele não podia tocar o corpo, porque o menino já estava morto, e o judeu não podia tocar o homem morto, senão ele se tornaria impuro. Mas ele toca só no caixão. E aquele menino se levanta. Diz a Bíblia que eu não duvido, ele levantou. Sentou-se e pôs a falar. E começou a conversar. E eu pergunto para vocês, o que foi da vida desse menino? Ele viveu eternamente ali, na terra? Não. Mudou alguma coisa naquela família, será? Mudou. Ele continuou vivo, mas será que mudou o jeito de viver? Não sei. Deus, quando chama você para a presença dEle, e que você sente que Deus está falando com você, você vai até a presença dEle, Ele muda aquilo, naquele instante Ele muda a sua vida. E muda com propriedade, como se estivesse te tirando da morte. Isso é eterno?
Vai ser eterno? Vai perdurar por toda a vida? Depende de quem? E de que relação nós estamos falando? Depende de qual lista você olha. Se você olha assim, o que vai ser daqui para frente, ou o que eu quero ver daqui para frente. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando sobre isso, e prometendo muitas coisas. As mudanças, elas acontecem, a gente vê aqui, foi de uma forma física, clara, evidente, para resolver um problema direto, aplicado, e por isso muita gente não gosta de falar sobre esse assunto, porque se nós perguntarmos, tinha algum sentido o que Jesus fez? Alguém pediu alguma coisa para ele fazer? Por que ele se meteu nessa conversa? Irmãos, pensa. Dos outros, não. Ó, Senhor, tem compaixão de mim, faça isso. Oh, Deus, chegou atrasado. Se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tu crês que eu sou filho, que eu sou o Cristo? Sim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Todos declaravam isso. E nesse momento ele não ouviu nada. Eu não vi no texto nem o agradecimento da mulher. Por isso que ninguém gosta muito de falar desse texto. Porque esse texto não tem conversa, não tem diálogo. É só Deus agindo. É só Deus no seu toque especial agindo. E a ressurreição aconteceu. E a vida foi restituída. Então, meus irmãos, isso nos leva a crer, nos leva a entender que mesmo quando a gente fica distante de Deus, Deus tem um propósito para a nossa vida, Ele vai fazer, quer você queira ou não. Deus, Ele vai se intrometer no momento em que Ele entender que a sua vida está numa situação que Ele precisa atender. Mesmo que você não saiba nem como pedir. É por isso que Ele é diferente de outros deuses. Porque Ele sabe que você precisa, necessita, e Ele sabe que você está com a cabeça fora do pensamento dEle, está distante dEle, está pensando no que será o dia de amanhã, mas Ele resolve agir, porque Ele é Deus. Não é esse o comportamento que Ele quer de nós. Mas essa mensagem é muito forte para o nosso coração. Você queira ou não queira, você foi chamado por Deus. E Deus vai fazer diferença na sua vida. Pode ser que seja só no último momento da sua vida, no momento que estiver levando você lá no finalzinho, no restinho de vida. Deus pode agir ali também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse Deus nos convida para ter esperança, e esperança sempre. E a esperança em Deus, ela só cresce com o nosso fortalecimento, com o nosso diálogo, com a nossa presença, com a nossa perseverança em seguir a Deus. E aí você tem duas opções, como nação escolhida, como pessoa trazida para o reino de Deus. Você pode participar do grupo que ficou pensando no que vai ser amanhã, como será. O grupo que, se fosse para a TV, diria assim, cadê a esperança que estava aqui? Ou você escolhe seguir o grupo que tem Cristo, que Ele vai presenciando coisas diferentes e alegres, modificadoras todos os dias. E o desafio é esse, que eu falei no começo. Eu queria que Deus falasse com os irmãos, nesse sentido. O desafio é o seguinte, é vocês acreditarem que Deus vai fazer, que Deus pode, que Deus tem o tempo dele e que Deus vai fazer. Mas que a esperança renovada no coração depende da minha atitude para com Deus. Que eu posso viver muito tempo
longe de Deus, e se eu for escolhido por Deus, se eu for um dos escolhidos por Deus, Ele vai me tocar em algum momento. Mas eu deixo, é aquilo que nós falamos ontem, eu deixo de curtir os privilégios e as bênçãos de Deus. E vivo somente pensando o que é que vai ser amanhã. Então, que a gente consiga guardar essas 3 coisinhas. Eu falei para minha filha que eu ia ser breve. Que Deus sempre chega na nossa vida no momento certo. Então, não fique preocupado, não fique doido, que Deus não é surdo. Coloque as coisas na mão de Deus, confie no tempo certo, na hora exata, Ele vai agir. E pode ter certeza que Ele não vai deixar nada acontecer de ruim, de mal, que traga amargor na sua vida antes desse momento, antes da ação dEle. Ele vai agir. O que pode acontecer é que a gente não percebe que Ele está agindo e a gente continua questionando. Mas Ele arruma um jeitinho de mostrar. Quando a gente está se afastando de Deus, Ele arruma um jeitinho de mostrar, olha, eu estou no controle, viu? Preste atenção, estou no controle. Comigo acontece isso direto. Quando eu penso assim, Deus esqueceu de mim, né? Deus não quer mais saber de mim. Como nós somos falhos, né? E aí a gente fica pensando assim, e de repente Deus vai lá e dá um toquezinho assim. Obrigado, Deus. Né? Não é assim com vocês? É assim comigo. Aí a gente senta e fala, Deus, desculpa. Perdoa. Obrigado pelo que o Senhor fez. Ele chega no momento certo. Você não pode estar na multidão errada, porque isso vai deixar você longe dos privilégios pactuados pelas bênçãos de Deus. Você tem que estar no grupo de pessoas corretas, pessoas que acompanham e veem Cristo agindo na vida deles. E também você tem que experimentar o toque precioso de Cristo, esse que Ele tocou só no caixão. Tocou só no caixão. Deus fazia uns milagres, eu fico imaginando, irmãos, abrindo mais um parêntese, aquela multidão ali espremendo, o enterro saindo, as pessoas empurrando aquele caixão, aquela caixote, e aí Jesus ali, naquele momento ali, querendo chegar, e a hora que Ele toca no caixão, aqueles homens que estavam carregando o féretro, o caixão, eles param. A Bíblia fala que eles paravam. Alguma coisa aconteceu ali, porque todo mundo devia estar tocando aquele caixão, não estava não? Vocês imaginam? Já foram no enterro, assim que está conduzindo? Está um querendo chegar para ver, um empurrando? Alguém tocou naquele caixão também, além de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Ou foi empurrado, ou bateu, mas Jesus foi lá e tocou no caixão, parou. Parou. Jesus, quando toca na nossa vida, Ele faz assim, parou, eu mando agora, eu estou no controle, eu determino. E aí você não tem o que fazer, você tem que obedecer. Mas a gente precisa perceber esse toque do Senhor, que faz com que a gente pare o que você está fazendo. Pare. Está em moda hoje um negócio chamado ano sabático. Não é? Eu vivi meu ano sabático. O ano que eu não fiz nada, fiquei curtindo a vida. Vamos lá, tem os seus significados. Mas tem o seu minuto sabático com Deus. Tem o seu tempinho para parar o que você está fazendo e perceber que ali existe o toque de Deus. Quando você acontecer, isso não acontecer na alegria, pode ser na tristeza, pode ser na angústia. Para o que está fazendo e espere o toque do Senhor. Deixa Ele conduzir sua vida, deixa Ele parar esse enterro. Porque a gente está caminhando, quando a gente está caminhando assim, a gente está caminhando para a morte, para o óbito, para a morte física. Não deixe que isso vire morte espiritual na sua vida. Busque o Senhor, aceite o comando dEle, espere dEle o toque. E seja uma pessoa que se achega diante de Deus e com gratidão e se disponha a fazer o que Ele realmente coloca no seu coração. Que a gente possa pensar isso nas nossas vidas, que nós tenhamos sempre o comportamento de pedir, de chegar à presença de Deus, mas de sempre
parar quando Ele quer falar com a gente, porque se a gente não parar, Ele para a gente.